Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a uma sequência de aulas sobre colocação pronominal. Na verdade, serão duas aulas sobre colocação pronominal. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo, porque é um conteúdo bem voltado para questões gramaticais mesmo. Nós vamos trabalhar bem a gramática hoje. Inclusive, nós já vamos iniciar a aula fazendo essa pergunta. Você lembra o que é colocação pronominal? Você já ouviu falar sobre colocação pronominal? Eu não sei se você ouviu falar sobre colocação pronominal, mas sobre pronome, eu tenho certeza que sim. O pronome é uma classe gramatical variável que está relacionada diretamente ao substantivo. Ele pode acompanhar ou substituir um substantivo. Existem vários pronomes. Existem os pronomes pessoais, existe o pronome definido, indefinido, existe o pronome interrogativo, relativo. Existem vários pronomes, né? Só que essa colocação pronominal, ela fala especificamente sobre os pronomes pessoais oblíquos átomos. Os pronomes pessoais têm um pronome pessoal do caso reto, pronome oblíquo, e os pronomes de tratamento. Os pronomes oblíquos, mim, comigo, ti, contigo. Lembra dos pronomes oblíquos? Você está na dúvida quais são os pronomes oblíquos? Pois eu trouxe aqui para você relembrar. Os pronomes pessoais oblíquos átonos são. Por que eu estou fazendo essa ênfase em átomos? Porque existem esses pronomes pessoais oblíquos átono, existem os tônicos. O que são pronomes tônicos, oblíquos tônicos? Forte. Sempre que você ouvir essa palavra, tônico está se relacionando a forte, né? A força da palavra ou da sílaba, a força do termo que se refere. Então, os pronomes pessoais oblíquos átonos são o contrário, são aqueles fracos, são aqueles que são pronunciados com menos força. E é exatamente esses pronomes pessoais oblíquos átonos que a gente trabalha essa questão da colocação pronominal. A posição desses pronomes em relação ao verbo, sempre em relação ao verbo. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, quando a gente quer identificar qual a colocação pronominal, ou seja, qual a posição desse pronome pessoal oblíquo átono, a primeira coisa que tu vai fazer é identificar o verbo, tá bom? Então, quais são esses pronomes pessoais oblíquos átomos? Trouxe aqui, ó. Mi, ti, si, o ou os, a ou as, li ou lis, nos e vos. O pronome pessoal oblíquo átono, ele pode estar em 3 posições distintas em relação ao verbo. Ele pode estar antes do verbo, pronome antes do verbo. Eu chamo de próclise. Ele pode estar no meio do verbo, que eu chamo de mesóclise, ou ele pode estar depois do verbo, que eu chamo de ênclise. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a próclise, a posição desse pronome oblíquo átono antes do verbo. Por que é, como é, quando é que esse pronome ele vai ficar antes do verbo. Tanto para a próclise, quanto para a mesóclise, quanto para a ênclise, existem regras dentro da gramática, existem regras específicas para a utilização da próclise, da mesóclise e da ênclise, ou seja, do pronome oblíquo antes, no meio e depois do verbo. Essa aula nós vamos ver as ocorrências da próclise. Em quais casos o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo? Então, vamos lá. O primeiro passo que eu trouxe aqui para vocês é quando eu tenho palavra negativa. Quando eu tenho palavras como não, nunca, nada, ninguém, jamais, são palavras negativas. Essas palavras negativas vão exigir a próclise. Que é isso, Ana Paula? Traduz que eu não estou entendendo. Observem um exemplo. Jorge não o encontrou no mercado. Foi o que eu disse para vocês? A primeira coisa que nós vamos fazer? Identificar o verbo. Quem é o verbo? Encontrou. O verbo é encontrou. O verbo, pessoal, é a base da oração, até porque não existe oração sem verbo. Toda oração tem que ter verbo. Então, se você está querendo descobrir, por exemplo, o sujeito, vai lá e procura o verbo. Porque através do verbo você consegue identificar o sujeito. Você quer identificar os complementos do verbo, vai lá e identifica o verbo. Então, o verbo, ele é meio que esse elemento chave, né, para a gente identificar várias coisas dentro da oração. E com a colocação pronominal também não é diferente. Você encontrou o verbo, aí você vai lá e procura o pronome oblíquo. Aqui o pronome oblíquo. Ó, observe que o pronome oblíquo ele aparece anterior ao verbo. Mas por quê? Porque eu achei bonito assim?
Não, tem uma regra para isso. Qual é a regra? A presença dessa palavra negativa aqui, ó, não. Palavra negativa exige a próclise. Quando eu tenho palavras negativas, palavras ou expressões negativas, eu obrigatoriamente irei colocar o pronome antes do verbo. Como também quando eu tenho palavra interrogativa ou exclamativa. Exemplos: quem, quando, que, onde. Quem nos dará a resposta? Eu tenho aqui o verbo dará e aqui eu também tenho o meu pronome oblíquo. Observe que, mais uma vez, o meu pronome oblíquo ele aparece anterior ao verbo. Isso porque, devido à presença desta palavra interrogativa, quem? Palavra interrogativa ou exclamativa exige a próclise. Ou seja, sempre que apresentar esta palavra interrogativa ou exclamativa, né, também pode ser exclamativa, você vai ter que colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Então, quando eu tenho palavra negativa e quando eu tenho palavra interrogativa ou exclamativa, eu utilizo a próclise. Eu também vou utilizar a próclise quando eu tiver advérbios. Ana Paula, não estou me recordando o que é o advérbio. O advérbio é uma classe gramatical invariável, ou seja, ele não vai flexionar em gênero, número. É uma classe gramatical invariável que vai indicar circunstâncias de tempo, de modo, de causa, de lugar, de afirmação, de negação. Então, isso é um advérbio. Exemplos: sempre, certamente, ontem. São exemplos de advérbio. Aqui no exemplo eu tenho: agora me conte essa história. Foi o que eu falei para vocês? Vou me identificar primeiro o verbo, né? Então, conte é o meu verbo. Cadê o meu pronome oblíquo? Aqui, ó. O pronome oblíquo veio antes do verbo. Quando o pronome oblíquo vem antes do verbo, ocorre a próclise. E a gente diz que o pronome está proclítico. Quando é que o pronome está proclítico? Quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. E por que este pronome oblíquo ficou antes do verbo? Devido à presença dessa palavrinha agora, que é um advérbio de tempo. Então, agora me conte essa história. Nós também utilizamos a próclise com pronome indefinido. Ana Paula também não estou lembrando que é um pronome indefinido. O próprio nome indefinido já diz muita coisa. É aquele pronome que ele vai trazer aquela ideia vaga, né? Indefinida. Quando eu digo alguém, todos, muitos, nada, são exemplos de pronomes indefinidos. Eu digo, tudo se transforma. Cadê o verbo? Transforma. Foi o que eu disse? Primeira coisa que a gente faz, identifica o verbo. A gente vai lá, procurou o pronome oblíquo. Onde é que o pronome oblíquo está? Ele está antes do verbo. Aqui eu tenho um exemplo de próclise. O meu pronome oblíquo está proclítico. E por quê? Por que ocorreu a próclise? Devido a esta palavrinha aqui, tudo, que é um pronome indefinido. Quando eu digo tudo se transforma, eu disse o que é que se transforma? Não, né? Eu deixei de uma maneira bem vaga, bem indefinida, por isso que aí é um pronome indefinido. Então, devido à presença desse pronome indefinido, tudo, o meu pronome oblíquo ficou proclítico. Então, com advérbios e pronome indefinido, eu também utilizo a próclise. Como também, pessoal, eu utilizo a próclise quando eu tenho conjunções subordinativas. Exemplos: que, quando, porque, se. O que são conjunções subordinativas, Ana Paula? São conjunções que vão ligar orações subordinadas. Ou então, quando eu tenho um pronome relativo, que. O que é o pronome relativo, Ana Paula? O pronome relativo é aquele que substitui o termo antecedente. Exemplo: quando o encontrar, peça que me telefone. Eu tenho encontrar, é o meu verbo. Cadê o meu pronome? Ó, observem que o meu pronome ele veio antes do verbo. Então, aqui eu tenho um caso de ocorrência da próclise. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho quando. É uma conjunção subordinativa, temporal, da ideia de tempo. Então, como eu tenho aqui essa conjunção subordinativa, a presença da conjunção subordinativa faz com que, obrigatoriamente, eu utilize o meu pronome oblíquo antes do verbo. Como também, peça que me telefone, aqui eu tenho o verbo telefone. Ana Paula, telefone é um verbo? Nesse caso é, galera. Se eu disser o telefone, é um substantivo.
Agora, quando eu digo peça que me telefone, é telefone do verbo telefonar. Telefone para mim, é ação, né? De telefonar. Então, é um verbo. Muito cuidado, porque as palavras elas podem assumir funções diferentes. Ela pode ser um substantivo numa oração, em outra oração ela ter se transformado num verbo e vice-versa. Então, prestem muita atenção. Se indicar a ideia de ação, de estado ou fenômeno da natureza, é verbo, tá bom? Então, nesse caso aqui, telefone, verbo. Me é o meu pronome oblíquo, que veio antes do verbo. Então, ocorre a próclise devido à presença desse pronome relativo que. Entreguei o documento que me pediram. Pediram é o verbo. Cadê o meu pronome oblíquo? Me. O meu pronome oblíquo veio anterior ao verbo. Me pediram. Primeiro o pronome oblíquo, depois o verbo. E por que ocorreu a próclise? Devido à presença desse pronome relativo que. Então, galera, sempre que o meu pronome relativo ele vier anterior, sempre que o pronome relativo ele vier anterior ao verbo, ou seja, ele vier antes do verbo, eu vou dizer que ocorreu a próclise. Quando é que eu tenho próclise? Com palavra negativa, com pronomes indefinidos. Não foi isso que nós vimos? Ó, nós temos próclise com palavra negativa, palavra interrogativa ou exclamativa, advérbios, pronomes indefinidos e conjunções subordinativas ou pronomes relativos. Então, sempre que o meu verbo tiver o verbo e antes do verbo eu tiver o meu pronome oblíquo átono, eu vou dizer que eu tenho um caso de próclise. Na próxima aula, nós iremos ver a ocorrência da mesóclise e da êntese. Combinado? Então, eu espero vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.